No ordenamento jurídico brasileiro, existem 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Dessas 5 espécies, a única que nunca foi instituída ainda, que não existe ainda, nunca foi cobrado, foi os empréstimos compulsórios. Eles ainda não foram cobrados. Existe a previsão de cobrança na Constituição Federal, mas até agora eles nunca foram cobrados. A gente vai ver daqui a pouco o que é um empréstimo compulsório, em que situações eles podem ser cobrados, mas eles nunca foram cobrados. Contribuições de melhoria, sim. Contribuições gerais, também sim. A gente vai ver. Na aula passada, a gente estudou os impostos. Vimos que os impostos são tributos não vinculados, ou seja, são tributos, ou seja, recursos, que eles não têm destinação específica. A receita adquirida dos impostos, a advinda dos impostos, pode ser utilizada para qualquer finalidade do Estado, para qualquer área: saúde, educação, segurança, transporte público, saneamento básico, enfim, pode ser utilizado para qualquer fim que o Estado quiser, aquele dinheiro. Aí nós vimos que existem impostos de competência da União, ou seja, os impostos federais, que só a União pode cobrar. Existem os impostos estaduais, que só os estados podem cobrar, e existem os impostos municipais, que só o estado também pode cobrar. Vimos que as taxas são uma espécie de tributos vinculados, ou seja, são espécies de tributos que ele está vinculado àquele serviço, ou seja, todos os valores que são arrecadados pelas taxas, eles obrigatoriamente, aquele recurso que é arrecadado da taxa, tem que ser revertido para aquele serviço. Então, se você paga uma taxa para um serviço público ou mesmo para alguma fiscalização, né, no caso as taxas de polícia, aquele valor que está sendo cobrado obrigatoriamente vai ser revertido para a manutenção daquele serviço. Nós vimos que existem 2 tipos de taxa. Existem as taxas de polícia e a taxa de serviço. A taxa de polícia, embora vocês tenham ouvido esse nome polícia e pensar que é polícia, mas não tem nada a ver. Essa taxa também é chamada taxa de fiscalização. Por isso que dá a ideia de polícia, né? Mas na realidade o termo mais correto seria a taxa de fiscalização. Então, quando o Estado vai realizar qualquer tipo de fiscalização, ele pode cobrar uma taxa por aquela cobrança. Então, por exemplo, você trafega com um veículo, por exemplo, você vai andar de moto e vamos dizer que sua moto está atrasada com algum imposto, com IPVA, ou está atrasada com algum, ou você não pagou IPVA, ou você não pagou licenciamento, né? Sua moto não está em dias, né? Que é popularmente chamada. Aí você passa por uma blitz, né? E você é pego nessa blitz. Para você retirar, né? Retirar o veículo, quando ele for ser apreendido, você vai pagar uma taxa. Essa taxa é exatamente a taxa da fiscalização. Ou mesmo quando você vai passar um veículo, né, um veículo seu para outra pessoa. Esse veículo vai passar por uma vistoria. Essa vistoria ela é paga, né, porque é uma fiscalização do poder público, né? São chamadas as taxas de fiscalização ou taxas de polícia. Já a taxa de serviço, ela é utilizada quando você utiliza algum serviço público, né, em que está a cobrança. Por exemplo, você vai comprar uma passagem de ônibus, né? Eu só dou esse exemplo da rodoviária, mas é porque é o único serviço público que eu lembro, né, que cobra taxa. Pelo menos aqui, né, no ICOR. Mas para a capital deve ter mais exemplos, né? Mas aqui no ICOR, geralmente é isso. Você
Ou então de água, por exemplo. Se aqui no ICO, quem presta serviço de água e esgoto é uma empresa pública. No caso, o SAI, né? É uma autarquia. E o SAI, por exemplo, você não paga água, né? Todo mundo, ninguém paga água. A gente paga o serviço que vai dar, que faz com que a água chegue até você, né? Você paga o serviço da água. Que nesse caso, você paga o SAI, né? Aqui no município de Icó, que é uma autarquia vinculada à prefeitura. Então, quando você paga, você sabe exatamente quanto de água, né, que você utilizou. Então, você paga, né, aquela água e aquele valor vai ser revertido para aquela instituição. No caso, sai para que ela dê manutenção, né, aos canos, aos equipamentos, enfim, aos funcionários, tá certo? Ou mesmo quando você compra uma passagem de ônibus, né, e passa pela rodoviária, você paga uma taxazinha. Aquela taxazinha ela serve, né, para a manutenção daquele terminal rodoviário. Aí tem uma característica das taxas. As taxas elas devem ser específicas e divisíveis. O que isso quer dizer? Significa que a taxa ela só pode ser cobrada se você conseguir saber o quanto que cada pessoa está utilizando aquele serviço. Então, você tem que saber exatamente para cobrar o quanto que cada pessoa utilizou daquele serviço. Se você não tiver como cobrar, você não cobra a taxa. É por isso que antes a gente tinha a chamada taxa de iluminação pública. Só que, como não tem como você saber o quanto que cada pessoa utilizou da luz do poste, né? Isso é impossível, saber quanto é que cada pessoa gastou da luz do poste, esse tributo ele trocou de espécie. Em vez de chamar taxa de iluminação pública, agora você chama contribuição de iluminação pública. E aí muda todo o sentido, né? Uma palavrinha, mas muda todo o sentido, porque a contribuição já vai ser outra espécie tributária. Não vai ser mais uma taxa, vai ser uma contribuição. Você está contribuindo, então não tem... É uma contribuição, não é uma taxa pelo aquele serviço. Você está contribuindo para a manutenção daquele serviço. Aí, a diferença, né, de taxa vezes tarifa. A taxa ela não se confunde com a tarifa, mesmo que ambas prestações pecuniárias tendentes a suprir, né, recursos aos cofres estatais e fazer serviços públicos prestados. A tarifa, né, uma espécie de preço público, é o preço de venda do bem, exibida por empresas prestacionais de serviços, né, públicos, concessionárias e permissionários, como se vendedores fossem. Já a taxa é um tributo, né, imediatamente vinculado à gestão estatal. Então, a diferença entre taxa e tarifa. As taxas, elas são cobradas pelo órgão público, pela administração pública. Seja da União, dos estados ou dos municípios. Então, as taxas elas são cobradas pelo poder público, né? Pelo Estado. Já as tarifas, elas são cobradas por empresas privadas. Mediante a concessão e a permissão. Então, por exemplo, vamos dizer que a rodoviária de Icó ela seja concedida para uma empresa privada. Pode isso acontecer, lá no Iguatu é assim. Lá no Iguatu, a rodoviária de Iguatu, ela é cedida, ela é concedida para uma empresa privada. Quem administra a rodoviária de Iguatu é uma empresa privada. É tanto que se você for lá, você vai ver tudo limpo, tudo organizado. Se você for querer ir para o banheiro, você vai ter que pagar uma taxa para ir para o banheiro. Tudo, no caso taxa não, tarifa, né? Não é taxa, é tarifa. Você vai pagar um valor, uma tarifa para ir no banheiro, né? Enfim, para tomar banho é uma tarifa, para ir fazer número 1 uma tarifa, para tomar banho é outra tarifa. Para você comprar passagem é cobrada a tarifa.
Ou vamos dizer, por exemplo, o Estado, vamos dizer que essa estrada, né, essa rodovia que liga Icó a Iguatu, né, que é a CE 282, que inclusive passa pela escola, né, para vocês chegarem até a escola profissional, vocês passam por essa rodovia. Vamos dizer que o Estado queira conceder, né, essa rodovia para uma empresa privada, para que a empresa privada possa asfaltar, né, e gerir, né? Isso acontece muito em algumas rodovias do estado. Então, o que, que pode acontecer? O estado ele cede para essa empresa privada vai se preocupar com todo a asfaltagem, né? Vai se preocupar com a rodovia em si. E aí, toda vez que você passar por uma parte dessa rodovia, você vai ter que pagar uma tarifa, né? Chamada pedágio. Esse pedágio, né, é uma tarifa que essa empresa vai cobrar para você, para essas estradas que são cedidas, né? Cedidas ou permitidas, né? No caso concessão, é no caso de serviços, né? Concessão. Você tem concessão de portos, aeroportos, rodovias, canal de televisão, por exemplo, a Globo, o SBT, tudo são empresas concessionárias, né? E a permissionária, ela só permite, né, que aquela empresa utilize, né? É como se... tem uma diferenças entre as duas, que eu não vou me lembrar agora exatamente o que é, mas é uma diferença bem pouca entre a concessão e a permissão. Aí vamos para a outra espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. O que é essa contribuição de melhoria? Ela é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que representa um benefício especial oferido ao contribuinte. Então, esse é o fim, né? Se destina às necessidades de serviços ou atividade estatal. É importante ressaltar que, para ensejar a cobrança do referente tributo, deve ser estabelecida uma relação direta entre a obra pública constituída e a valorização imobiliária dela decorrente. O que é isso? O que é uma contribuição de melhoria? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o governador queira construir um hospital de referência aqui no Icó. Um hospital. Ou então uma universidade. Vamos dizer que o Icó vem a universidade para cá, né? Vem a UFCA, vem a construir. Vamos dizer que eles queiram construir a UFCA de trás ali da EP, daquele terreno ali que tem atrás da EP. Vamos dizer que eles queiram construir. Então, por vir uma universidade grande, né, e construir aquela obra, todas as casas e prédios que estiverem próximos àquela obra pública, no caso a universidade, elas vão se valorizar. Por quê? Porque tendo a universidade, vai vir gente de fora, vai vir alunos de fora, que esses alunos vão querer estudar, né, aqui, eles vão pagar aluguel, então provavelmente aquelas casas que vão estar em torno da universidade os proprietários vão querer alugar para os estudantes, né, que vão estudar. Isso acontece muito ali na FVS, né, na FVS, todas aquelas prédios ali próprios alugam, né, para os estudantes, bem como lá no Cedro, por exemplo, tem um instituto. Todas aquelas casas ali perto ali do Instituto do Cedro, eles alugam ou para os professores, né, que vêm de fora lecionar, ou para os estudantes, né, que vêm de fora e estudam lá. Então, assim, todos os imóveis eles acabam valorizando, né, por conta daquela obra pública. E nada mais justo do que o Estado cobrar por essa melhoria, que é a chamada contribuição de melhoria. Todos aqueles imóveis que fazem parte do entorno daquela obra pública podem se cobrar, né, o Estado pode cobrar um imposto daqueles imóveis, justamente porque eles vão se valorizar depois que a obra for concluída, né? Note-se que esse tributo é signatário, né, ou bilateral, com cobrança lastreada na referibilidade. O que é isso? Esse tributo ele só vai ser cobrado se
se, né, se e somente se for comprovado que os imóveis vão realmente valorizar com aquela obra pública. Então, por exemplo, uma praça, né? Vamos dizer que o governo faça uma praça, né? E aquela praça vai atrair gente de fora, né? Enfim. Então, aquelas casas em torno daquela praça vão melhorar, né? Forricó, pensei no Forricó. Todas aquelas, todas aquelas casas que ficam próximas ali à praça, elas, né? Tem gente que hoje não, que hoje é tudo cercado, né? Enfim, né? Quando tinha, né? Que antes a gente tem que pensar, né? Geralmente a gente deve pensar antes e depois da pandemia, né? Antes, no caso, antes da pandemia, né? Quando tinha. Geralmente era cercado, mas já houve tempo em que a festa do Forricó não era cercado. Todas aquelas casas tinha gente que vendia comida, tinha gente que vendia bebida, né? Para as pessoas que consumiam dentro da festa. Hoje não, né? Que a festa é fechada, né? Eles fecham, tem os guardas impedindo que qualquer pessoa entre com comida ou com bebida, né? Para tudo ser consumido nas barracas, né? Que tem lá na festa. Mas antigamente não tinha, não era cercado, era tudo. Quando eu digo antigamente, não é tão antigamente não, assim, uns 5 a 6 anos atrás, né? Não era cercado, né? Aquelas casas que moravam ali, quando era a época de forricó, menina, aquelas casas tinha gente que vendia comida, vendia bebida, tanto que aquelas casas não arrecadavam, né? Na festa. Então, assim, só é passível, né? Só é passível a cobrança desse tributo se realmente for constatado que os imóveis valorizaram, né? Diz assim, ó, com efeito, a majoração, né, o aumento, né, do valor dos imóveis é o que provoca o pagamento do tributo, o que permite concluir que a satisfação do crédito tributário só poderá ser exigida após o término da obra pública. Então, assim, depois que a obra for concluída, é que eu vou poder cobrar contribuição de melhoria. E assim, os moradores daquela região, eles podem até entrar com ação judicial se realmente eles perceberem que não teve aumento, não houve valorização dos imóveis, não houve procura e não houve valorização. Então, esses moradores, né, que ficam em torno da obra, eles, se realmente esse tributo fosse cobrado para eles, eles podem até entrar na justiça dizendo que realmente não houve majoração. Então, é um tributo que, mesmo ele estando previsto, ele sendo muito cobrado, existe ainda digamos, essa opção ainda, né, essa situação em que os contribuintes ainda podem alegar, né, que alegar o não pagamento do tributo ou alegar que não vão pagar o tributo justamente porque não houve o fato gerador do tributo, que realmente é a valorização do imóvel, né? Então, se não teve o fato gerador, por que vai haver a obrigação de cobrar o tributo, né? Alguma dúvida, gente? Qualquer pergunta vocês podem perguntar. Qualquer dúvida podem perguntar. Vamos para o empréstimo compulsório. Os empréstimos compulsórios, como eu falei para vocês, eles não foram cobrados até agora. Não existe cobrança de empréstimo compulsório, pelo menos até o presente momento. Eles estão disciplinados no artigo 148 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a União, então é só a União que pode cobrar empréstimo compulsório, nem Estado e município pode cobrar, é só a União. Mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Como o nome já diz, né, empréstimo compulsório é o único tributo que a União, né, que o Estado devolve depois, né, para o contribuinte. É um empréstimo, né, um empréstimo. A União, né, pede um empréstimo aos seus contribuintes por algumas situações extraordinárias. E depois a União vai pagar, né? É um empréstimo, né? É um empréstimo compulsório, ou seja, você não tem escolha, você tem que emprestar para o Estado. Ter essa escolha de não querer emprestar, não. Você vai ter que emprestar porque é compulsório. Então, nessas duas situações que a União pode instituir. Na primeira situação, para atender despesas extraordinárias
decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência. Então, assim, nós estamos vivenciando um estado de calamidade pública. Se o Estado quisesse colocar um empréstimo compulsório para uma parcela da população pagar, ele poderia. Se ele realmente, o Estado tivesse quebrado, não tivesse dinheiro e realmente precisasse de dinheiro para recursos para enfrentar a pandemia, sendo que ele não tem, ele poderia instituir um tributo, né? No caso, o empréstimo compulsório. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social, né? Observando o artigo 150, inciso 3º, a linha B. O parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, assim, o empréstimo compulsório, ele também é um tributo vinculado. Então, por exemplo, se eu estou se a União está cobrando um empréstimo compulsório em decorrência da calamidade pública do coronavírus, então aquele empréstimo compulsório ele vai ser obrigatoriamente utilizado para o combate à pandemia, seja para a compra de respiradores, para compra de medicamentos, pagamentos de médicos, enfermeira, etc., né? Vai ser justamente para custear as despesas com a pandemia. Já por outro, vamos dizer que quer o país entre em guerra, Ave Maria, né? Deus me livre. Bate até na madeira 3 vezes. Dá uma doida no presidente e ele resolve entrar em guerra com os Estados Unidos. Diz que se o Brasil entrar em guerra, a guerra só dura 20 minutos, né? Que é o tempo que o Brasil tem de armamento, né? Depois de 20 minutos, acaba o armamento do país e se rende, né? Mas vamos dizer que Bolsonaro queira, Ave Maria, entrar em guerra contra os Estados Unidos. Ele pode muito bem cobrar um empréstimo compulsório para comprar armamentos, enfim, para se armar, né, para a guerra. Como já observado, é cristalino o caráter tributário que permeia o empréstimo compulsório, também denominado empréstimo forçado. Seja porque há perfeito encaixe no conceito de tributo delineado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, seja na sua localização topológica, na Carta Magna, né, na Constituição Federal. A Constituição Federal também é chamada de Carta Magna, tá certo? Então, se vocês irem em Carta Magna, vocês já sabem que é a Constituição Federal. Dentro dos princípios norteadores do ordenamento jurídico tributário, aqueles princípios que a gente estudou. Além disso, não perca de vista que o gravame está disciplinado, né, no próprio Código Tributário Nacional, o que só vem a reafirmar sua natureza tributária. Aí vamos para outra espécie, que são as contribuições. Para estudarmos as contribuições, há que se estudar o artigo 149 da Constituição Federal. Neste preceptivo, né, destaca-se no âmbito esse nome é tão difícil, competencial. Então, quais são os tipos de contribuições? A gente tem as contribuições federais, as contribuições estaduais, distritais e municipais, e as contribuições de competência do município e do Distrito Federal. As contribuições federais de competência exclusiva da União, as contribuições estaduais, distritais de competência dos estados, as contribuições municipais de competência do município e do Distrito Federal, né, que é a contribuição para o custeio de serviço na ação pública, né, que eu já falei para vocês, que é a única contribuição municipal, que é a contribuição de iluminação pública, né. Chama-se contribuição porque não tem como associar a uma taxa, uma vez que faltam os elementos especificadamente, né, e de especificidade e divisibilidade para a exação. Com efeito, o serviço de alienação pública não é prestado a um número determinado ou determinável de contribuintes, mas sim a qualquer pessoa no qual incide os raios de luz do poste, né? Oriundo dos postes públicos de iluminação nos logradouros públicos. Então, esse aqui ele explicando, né? O negócio lá da contribuição de iluminação pública. Aí, o artigo 149, ele traz as seguintes contribuições.
os tipos de contribuições. Nós temos as contribuições sociais, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, né? Vamos estudar cada uma delas. Primeiramente, as contribuições sociais. As contribuições sociais, elas estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal. São as mais importantes contribuições, tanto no que tange ao volume de arrecadação, quanto no que concerne à importância acadêmica. De acordo com a STF, são as contribuições sociais. Quais são as contribuições sociais? As contribuições sociais gerais e as contribuições sociais, as contribuições de seguridade social. As contribuições de sociais gerais são de competência, né, da União e estão regradas pelo mesmo regime jurídico das demais contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal. As contribuições sociais gerais são as contribuições para o salário e educação e as contribuições para o Sistema S, né? O que é o Sistema S? É o SESI, né? SENAC, SEBRAE, Sistema S, né? E que basicamente são organizações sem fins lucrativos, né? Que eles recebem certo investimento do governo. Aí você tem as contribuições de Seguridade Social, que é o INSS, né? Que a gente paga. O orçamento da Seguridade Social é composto de receitas advindas de recursos dos entes públicos, né, por meio de impostos e de receitas oriundas das contribuições específicas. Essas últimas são criadas por lei, com autorização constitucional para o custeio da Seguridade Social. Temos 4 fontes de custeio da Seguridade Social, né, previsto no artigo 195, incisos 1 a 4 da Constituição Federal, sendo todas podem ser criadas por meio de lei ordinária ou até mesmo. Aqui são as fontes, né, da Previdência, né, de onde é que vem o dinheiro que o dinheiro que vai sustentar a Previdência Social, né? O primeiro fonte vem dos dados de importação, né? Do importador, ou seja, do imposto de importação, receitas do imposto de importação, receita de loterias, então todo o dinheiro que vem de loterias vai para a Seguridade Social, do trabalhador, né, quando você paga o INSS todo mês, e do empregador e da empresa, né, a empresa também paga, né, você paga uma parcela do INSS e a empresa também paga. Isso daqui é até uma pegadinha, né? Que justificou até não sei se vocês já ouviram falar, mas em 2018, ou foi acho que foi em 2017 para 2018, a gente teve uma reforma da Previdência. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente teve recentemente uma reforma da Previdência. Olhem como as coisas são engraçadas. Para cálculo, o governo vendia, né, que a Previdência era deficitária, né? Se a gente pegasse realmente o tanto de pessoas que tinham aposentadas e comparasse com a receita de quem realmente paga o INSS, ou seja, paga o INSS, realmente, se você considerar só essa fonte de receita, que é o trabalhador, você realmente ia ver que você tinha mais gasto com a Previdência, ou seja, a Previdência tem mais gasto do que o que arrecadava com os trabalhadores. Só que a Previdência do país, ela não é deficitária. Por que ela não é deficitária? Porque ela tem outras fontes. Você tem o imposto de importação, que vai para a Previdência, você tem a receita das loterias, que gera muita receita, que vai para a Previdência. O próprio empregador e a empresa também contribuem para a Previdência com a parcela. Então, assim, a Previdência do país, ela nunca foi deficitária, né? Não é considerado no cálculo, porque para justificar a reforma, eles consideraram só essa fonte aqui, do trabalhador. Não consideraram as outras fontes, né? Por isso essa pegadinha.
e que muita gente acredita, né, que a previdência é deficitária, mas na realidade não é, né, porque você tem outras fontes. Você tem aqui também outras contribuições sociais. O STF associa outras contribuições às que podem ser criadas no plano da competência residual da União, conforme se prevê no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tal perceptivo é sabido, né, exerce, né, a análise do artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Precedendo ao confronto dos dispositivos, temos que as contribuições residuais para a Seguridade Social devem observar os seguintes requisitos: criação por lei complementar, sendo defesa a utilização da medida provisória, instituição pela União, atendimento ao princípio da não cumulatividade, veração à coincidência entre o fato gerador, a base de cálculo, com o fato gerador, base de cálculo e outras contribuições. Então, basicamente isso. As contribuições de intervenção do domínio econômico. As contribuições de intervenção do domínio econômico, também chamadas de contribuições interventivas, ou CIDs, né, de competência exclusiva da União, apresentam-se como tributos federais e têm seu regramento no disposto, né, no artigo 149, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 da Constituição Federal. Há atividades econômicas que precisam sofrer intervenção do Estado Federal, de modo a provocar, ora, um controle fiscalizatório regulando o fluxo de produção, ora, uma atividade de fomento tendente à melhoria do beneficiário. Aí aplicam-se as CIDs, né, que é as contribuições, né, de intervenção do domínio econômico. As seguintes regras: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, poderão ter alíquota, né, ad valorem, né, tendo por base faturamento ou a receita bruta, ou do valor da operação, no caso de importação, o valor aduaneiro, ou específica, tendo por base a unidade de medida adotada, né? Observarão a todos os princípios constitucionais tributários, ressalvando o caso da CID combustível, que é um exemplo, né, de CID, né, dessas contribuições de intervenção do domínio econômico. Um exemplo é a CID combustível, né, que é cobrado em toda vida que você no preço da gasolina está imposto uma contribuição, né? PIS, COFINS e a CID. Há dois exemplos desse tributo, né? O que eu falei, a CID combustível, criada pela Lei 10.336 de 2001. A CID combustível recai sobre a importação e a comercialização do petróleo, gás natural e derivados, e sobre o álcool etílico combustível. A emenda complementar 42 de 2003 autorizou-se a possibilidade de instituição da CID combustível atingindo a importação de produtos estrangeiros e serviços. E a CID Royalties, né, atendendo ao programa de estímulo à intervenção da universidade e empresa para o apoio da inovação, buscando estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro mediante fomento de pesquisa. Em total ratificação com o disposto tal, né, são considerados contratos de referência de tecnologia para fins de existência da CID Royalties, os contratos relativos à exploração de patentes, uso da marca e de fornecimento de tecnologia e prestação de serviço técnico. Atente que existem outras contribuições de intervenção de domínio econômico, bem como pouco conhecidas, tais como a FRM, né, adicional ao frete para renovação da marinha, mercante, e a ATP, né, adicional de tarifa portuária. E por último, nós temos as contribuições de interesse das categorias e categorias profissionais e econômicas. As contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, também denominadas contribuições profissionais ou corporativas de competência exclusiva da União, mostram-se como tributos federais e observam os princípios constitucionais tributários sem reservas, tendo dois exemplos deste tributo, a contribuição anuidade e a contribuição sindical. A contribuição de anuidade, né, busca prover recursos aos órgãos controladores e fiscalizadores das profissões, ou seja, os conselhos regionais de fiscalização, né? O CREA, no caso de contador, né? Quando você vai formar em contador não, engenheiro, né? Você vai ser engenheiro civil, engenheiros arquitetos, né? Tudo tem que fazer
tem que fazer o registro no Conselho Regional, né, de Engenharia e Arquitetura, né, que é o CREA. Aí os médicos têm que se registrar no Conselho Regional de Medicina, né, no CRM. Os contadores têm que se registrar no Conselho Regional de Contabilidade, né, do CRC. Os economistas, né, no Conselho Regional de Economia, o CRE, né, os advogados, né, tem que se inscrever na OAB, né, na ordem, e pagar todo ano, né, a contribuição da anuidade do conselho. Entre outros, né, cujas atividades são legalmente entendidas como interesse público. Esses órgãos são geralmente pessoas jurídicas de direito público que se revelam como sujeitos ativos de uma contribuição profissional corporativa. E a contribuição sindical, né, tem por natureza tributária, portanto obrigatória, sendo legalmente prevista e cobrada de todos os trabalhadores. Esse artigo aqui ele foi revogado, tá certo? Ele não é mais obrigatório. Ele foi revogado, esse artigo, pela última reforma trabalhista de 2017. Está um pouquinho desatualizado esse texto. Não é mais obrigatória a contribuição sindical. Filiados ou não à organização sindical correspondente, né? A contribuição federativa, de outro modo, não detém a natureza tributária. É estabelecida pela Assembleia Geral e é cobrada dos filiados, né, do respectivo sindicato para custeio do sistema confederativo de representação sindical. Agora, a gente vai estudar a questão da competência tributária. Vou só pegar algo para mim. Eu quero a ajuda de vocês. Eu já estou quase sem voz. A obrigação tributária e fato gerador. Quem pode começar aí a leitura da hipótese de incidência? Eu posso, Pedro. Pronto, leia aí, Helenice, por favor. A relação jurídico-tributária pode ser representada por meio de uma linha temporal, englobando os momentos desmarcatórios de fenômeno tributante. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário. São esses quatro, né? Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. São essas quatro fases, né? Quando tem o tributo, a gente vai ver cada uma delas. A hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. Pode continuar. Na presente unidade, iremos nos ater aos primeiros três institutos, ou seja, hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária, devendo o crédito tributário ser detalhado na próxima unidade. Denomina-se hipótese de incidência o momento abstrato escolhido pelo legislador em que um fato da vida real dará ensejo ao fenômeno jurídico tributário. Exemplos: circular mercadorias, transmitir bens, prestar serviços e etc. Gerador, pode continuar a leitura. Então, antes de continuar, só para explicar o que é a hipótese de incidência. É uma hipótese, né, de cobrança daquele tributo, né? Nada mais é do que uma previsão legal de cobrança daquele tributo. Nada mais é do que a própria lei do tributo, né? É a previsão de cobrança de um determinado tributo. O fato gerador, pode continuar. O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. Em outras palavras, é o momento em que o que foi previsto na lei tributária, hipótese de incidência, realmente ocorre no mundo real. Devemos notar que do perfeito enquadramento do fato ao modelo legal deriva o fenômeno jurídico, da subsunção, da ocorrência da subsunção tributária, é que surge a relação jurídico-obrigacional, que, por sua vez, dará lastro à relação intersubjetiva tributária. Então, o fato gerador nada mais é do que a materialização, ou seja, a concretização da hipótese de incidência, né? Eu já tinha até explicado isso para vocês. O fato gerador, né? Leia essa versão textual.
O fato gerador é quem define a natureza do tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria, e não a dominação ao tributo, que é irrelevante. Cabe destacar o fato de que, ao definir a lei será aplicada, o fato gerador corrobora o princípio da introatividade tributária, previsto na alínea do inciso 3 do artigo 150 da CF. Pronto. Aí, com o objetivo de facilitar a verificação da substituição, né, legal do fato gerador, é relevante destacar que existem os seguintes aspectos durante o fato gerador. O pessoal, né, que é o sujeito ativo e o passivo, né? O sujeito ativo é quem cobra o tributo, né? Quem cobra o tributo. Quem vai cobrar o tributo é a União, Estado ou município. A gente sabe que cada tributo tem uma competência. Tem tributos que só a União pode cobrar, tributos que só o Estado cobrar e tributos que só os municípios podem cobrar. Então você tem, né, o sujeito ativo, quem vai ser? Se a União, Estado ou município. E o sujeito passivo vai ser os contribuintes, que podem ser empresas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, que vão cobrar aquele tributo. O temporal, né, o momento, o tempo que ocorre o fato gerador, e o espaço, né, a localização onde foi realmente cobrada, né? Por exemplo, serviço, né? O ISS, por exemplo. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, é um imposto municipal. Então, dependendo, vamos dizer que esteja recentemente, não sei se vocês lembram, mas teve uma obra para a reforma dessa CE 282. Não sei se vocês se lembram. Acho que está com uns 2 anos ou 3 anos que foi feita essa obra. Acho que vocês devem lembrar. Foi até... acho que foi 2018, foi 2019. Teve essa obra. Aí, essa obra, ela passou de Icó para Iguatu, né? Teve a reforma do asfalto e acho que passou para Cedro também. E aí, a empresa que prestou essa obra, ela pagou ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ela não prestou um serviço, que foi a obra, então teve cobrança ISS. Mas quem foi que recebeu o ISS? Foi a Prefeitura de Icó. Se a rodovia passa por Icó, Iguatu e Cedro, quem foi que recebeu o imposto? Foi Icó, Iguatu ou Cedro? O que vocês acham? Se a obra passava por Icó, passava por Iguatu, passava por Cedro, quem foi que recebeu o imposto? Qual das cidades recebeu o imposto? E aí? Você tem um serviço que acontece em várias localidades. Quem é o município que vai receber o tributo? Hein? O que vocês acham? Hein? Dividido igualmente? Vai ser dividido, né? Aquela parte da obra, se 70% da obra estiver no município de Icó, então 70% quem vai receber do tributo, quem vai receber é o município de Icó. Geralmente é fatiado em porcentagem. Se 10% da obra foi feito no município de Iguatu, então o tributo vai ser pago em referente àqueles 10% daquele serviço. Então é repartido para os municípios, tá certo? Eu passei sem precisar ter passado. Cadê? O material, né, que decorre descrição dos termos da hipótese de incidência, né, e o quantitativo, né, a base de cálculo e a alíquota, que eu já expliquei para vocês em aula passada. Eu vou só passar porque é muita coisa. A obrigação tributária é resultante do fato gerador, entre as palavras, a concretização do paradigma legal previsto abstratamente na hipótese de incidência, pode ser analisada a partir de 4 elementos, né? O sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e a causa. O sujeito ativo ocupa o laudo de credor da relação intersubjetiva tributária, que é exatamente a União, né? O sujeito ativo, a União, Estados e Municípios. O sujeito passivo, né? O indireto, pode ser as unidades, né?
no caso as contribuições, né, o SRC, CRM. O sujeito passivo nada mais é do que os contribuintes, né? Vou só passar aqui. O objeto é a prestação, né? Que vai incidir o tributo, seja de pagamento, a multa, né, tributária. Vocês não leem, né? Devo dar uma lida. A causa, né, é o vínculo jurídico que motiva a ligação jurídica obrigacional em sujeitos ativos, né? A causa pode residir na lei tributária. Droga. Eu vou passar isso daqui porque não vai dar tempo de ver tudo. Aqui as causas de transferência dos tributos, né? Vocês dão uma lida depois nessa apostila. Eu até já passei para vocês. Eu quero chegar na parte de crédito tributário. Pronto. Outra pessoa que pode me ajudar aí na leitura. Vamos lá. Outra pessoa. Gente. Terra para Marte. Vocês estão aí? Quem pode me ajudar aí na leitura? Vamos lá. Ninguém. Eita, como vocês estão preguiçosos. Vocês estão aí realmente na live ou ligaram o celular e foram embora? Oi, Terra para Marte, vocês estão aí? Momento Sessão Espírita. Vocês estão aí? Eita, como vocês são preguiçosos. Vamos lá, ninguém se habilita. É para ler o crédito tributário, é? O crédito tributário, artigo 139 do CTN, torna-se exigível a partir do lançamento tributário, que é o ato administrativo pelo qual se dá exigibilidade à obrigação tributária, quantificando e qualificando o contribuinte como obrigação tributária e pelo fisco como crédito tributário. Pronto, o que é o crédito tributário? Nada mais é do que o lançamento, né? Lembre que a gente falou lá na definição do tributo, que o tributo nada mais é do que uma prestação, né, que é cobrada de acordo com uma atividade administrativa plenamente vinculada. Na hora não estava claro, mas essa atividade administrativa é o que a gente chama de lançamento tributário, que é exatamente o momento em que o sujeito ativo, no caso a União, lança sobre o sujeito passivo, que é o contribuinte, a obrigação de pagar o tributo. Pode continuar, Laiane. Peraí, viu? Só. O lançamento. Pode começar. O lançamento, que está conceituado no artigo 142 do CTN, é o ato por meio do qual se declara a obrigação tributária, proveniente do fato gerador, operando efeito, em total consonância com o princípio da irretroatividade tributária. Daí se fala na feição declaratória do lançamento. A bem da verdade é o fato gerador que opera efeitos, por se tratar do ato criador de direitos e deveres, configurando-se como ato constitutivo. Todavia, diz que o lançamento constitui o crédito tributário, o que lhe revestiria de feição constitutiva do crédito. Portanto, podemos considerar o lançamento como um
instrumento de natureza mista, constitutivo do lançamento e declaratório da obrigação tributária. Nós temos o efeito, né, que ele diz aí, que significa retroativo, no caso de uma sentença, né? O ex nunc, né, a partir de agora. Insta mencionar que o lançamento é o ato administrativo vinculado, não auto-executório e privativo do fisco, né? Podendo haver em seu processamento uma participação maior ou menor do contribuinte no ato que lançar. De acordo com o CTN, são previstas as seguintes espécies de lançamento. Nós temos essa seguinte espécie de lançamento. Nós temos um lançamento direto, de ofício ou ex-ofício, né? Esse lançamento é o mais comum, né? Que é o que você não precisa... Ele vai explicar cada um. Mas o lançamento direto é aquele que você não precisa fazer nada para que o Estado lhe cobre, né? Por exemplo, IPVA. Vem a cartinha todo ano para você pagar, né? O boleto todo ano para você pagar. Então, é o lançamento direto, que é esse daqui, né? O fisco realiza o lançamento sem auxílio do contribuinte, uma vez que dispõe de todos os elementos para realizar. Exemplo, né? IPTU e IPVA. Aí tem o lançamento misto ou por declaração. Nessa espécie, o fisco constitui o crédito tributário. Ai, gente. Nessa espécie, o fisco constitui o crédito tributário a partir das informações fornecidas pelo contribuinte por meio da declaração, sem as quais o lançamento ficaria prejudicado. Nesse tributo por declaração, o contribuinte ele tem que fornecer informações para o fisco, né? Para a União, né? No caso, União, Estados e Municípios. Porque se ele não prestar essas informações, não tem como o Estado cobrar corretamente o tributo. Exemplos é o imposto de importação, exportação, o imposto de renda, né? Que eu tenho que fazer uma declaração todo ano, inclusive encerrou dia 31, né, de maio, o prazo para apresentação do imposto, a declaração do imposto de renda, né? Você faz uma declaração para que o Estado possa lhe cobrar, né, o tributo devido. Aliás, o misto por declaração, né, que entre esse importação e exportação, e você tem o por homologação ou auto-lançamento, que é o de homologação, o contribuinte participa direto e ativamente na sua formatação, né? Cabendo ao fisco tão somente procedimento homologatório, que entra aqui o IR, né? No caso, entra o ICMS, o IR, o IPI, o PIS, COFINS, a CCLL, né? Que é a contribuição social do lucro líquido, né? Que vai ser cobrado de acordo com o lucro que as empresas têm. Enfim, né? Aí o crédito tributário, né, a decadência. No direito tributário, refere-se ao decaimento, né, perecimento do estatal direito de constituição do crédito tributário, dado pelo lançamento. Sua ocorrência prevê a extensão do crédito tributário. Nessa medida, o fisco tende a proceder o lançamento com o intuito de prevenir-se contra a decadência, ainda que o crédito esteja sob exigibilidade. Essa extinção, né, a decadência do crédito tributário, atinge o sujeito subjetivo do sujeito ativo, o direito subjetivo do sujeito ativo, sempre decorre de lei, aplica-se a decadência, os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Só podemos falar em decadência antes do lançamento. Em tese, se houver decadência, não haverá prescrição. O tributo, atingido pela decadência, poderá ser restituído. Aqui ele vai falar um pouco sobre a decadência, eu vou passar isso aqui. Vamos para a prescrição. Outra pessoa que possa nos ajudar aí com a leitura. Vamos lá. Gente, bora. Quem pode me ajudar? Vocês não mandam, não, que aqui eu moro em sítio. É galinha, cachorro, é gato,
É tudo. Aqui é tudo atrapalhando. Cadê? Vocês não tem ninguém que queira ler? Gente. Vocês participem, que essa é a última aula de legislação. Aproveitem. Vocês não veem mais a hora, né? Terminar. Pedindo a Deus que termine. Mas vamos lá participar. A última aula estava terminando. Quem pode? Vamos lá. Participação. Vamos, gente. Quem pode aí? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão aí? Posso ler, Pedro? Pode sim. A prescrição tributária é o fato jurídico que implica a perda do direito de ajuizamento de ação de execução fiscal. Insere-se a prescrição no bojo do direito processual. Verificada a sua ocorrência, nula será a ação executiva e extinto será o crédito tributário. Este inciso, aliás, traz a associação da extinção do crédito tributário à prescrição e à decadência. O STF, há muito, adota o entendimento de que, até o lançamento, seria possível a ocorrência da decadência. A partir da última decisão administrativa, da qual não coube mais recursos, com a constituição de crédito tributário, ter-se-á o disse-opor para contagem de prescrição. É um termo aí do latim, do jurídico. Pode continuar. Prazo. O prazo para a contagem de quinquênio prescricional tem início no momento de constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza o artigo 164. Em outras palavras, pode-se dizer que o termo a qual decorre do momento em que o crédito tributário se torna indiscutível, ou seja, quando não se admitir qualquer recursos administrativos a respeito. Tal ocorrência pode se verificar em momentos distintos. Caso o sujeito passivo não procure distinguir o débito, a constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá ao término do prazo para fazê-lo, sendo este de 30 dias na esfera administrativa federal. De outra forma, se o contribuinte impugnar o débito, o início da contagem do prazo prescricional dá-se quando da ocorrência da última decisão administrativa, da qual não caiba recurso. Pronto, vamos só entender o que está dizendo. O que é prescrição tributária? Prescrição é quando passa do prazo para a cobrança do tributo. Então, todos os tributos, eles têm um prazo para ser cobrado. Então, tem um certo momento em que o Estado não vai poder mais cobrar aquele tributo. É o que a gente chama de prescrição tributária, né? Então, tem as condições, cada tributo vai ter as condições, né? Que vai dizer em quanto é que ele vai poder ser prescrito e tal. Então, na lei de cada tributo que vai dar as condições. Por exemplo, do IPVA, daqui do estado do Ceará. Todos os veículos automotores acima de 15 anos, eles estão prescritos. Você não precisa mais pagar, né? Você não precisa pagar mais IPVA depois de veículos com 15 anos, né? Então, cada tributo tem o seu prazo, né? Tem seu prazo legal. Eu vou só passar aqui. Aí vamos para as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Pode continuar, Jéssica, se você puder. O CTN, em seu artigo 51, enumera os seguintes casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Primeiro, moratória. Segundo, depósitos de montagem integral. Terceiro, reclamações de recursos administrativos. Quarto, concessão de liminar em mandado de segurança ou cautelar. 5, concessão de tutela antecipada em outras ações. 6, parcelamento. Aí ele vai explicar cada um.
né? A moratória é a dilação, né, quando você aumenta o prazo para pagamento, e é regulado pelo Código Tributário Nacional nos artigos 152 a 155, né? Diferentemente do que ocorre com as demais causas suspensivas, cujo tratamento é inexistente. A moratória é concedida por meio de lei ordinária, permitindo ao sujeito passivo que pague uma cota única do tributo, né? Porém com vencimento prolongado. O código, o artigo 152 do Código Tributário Nacional confere à moratória duas formas de concessão: a moratória geral e a individual. Na forma geral, a moratória é concedida por lei, sem a necessidade de participação da autoridade administrativa. Nessa modalidade, podemos distinguir dois tipos de moratória. Aí tem a moratória autonômica ou autônoma, né, que é concedida pelo detentor da competência tributária, e a heteronômica, né, que é concedida pela União quando os tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Nessa modalidade, a União deve simultaneamente conceder a moratória a seus tributos e as obrigações de direito privado. Curiosamente, o CTN, né, permite no campo da moratória o que a Constituição Federal veda, né, nos campos das isenções. Lembre-se que o princípio constitucional da vedação de isenções heteronômicas, né, está constando no inciso 3º do artigo 151 da CF, né, da Constituição Federal. Aí tem a moratória. Eu acho que tem os outros casos, não sei se ele citou. Não sei que ele estaria, mas traz não. Depósito montante integral, reclamações. Ele vai explicar tudinho, mas que depois vocês dão uma lida. Eu quero ir para a expulsão do crédito tributário, que é o outro tópico. Pronto, a gente vai ler todas 10, que é as causas de exclusão do crédito tributário. A primeira é a isenção. Outra pessoa para nos ajudar na leitura. Vamos lá. Quem não leu ainda, vamos aí ajudar a leitura. Tem 22 pessoas na live. Quem pode aí nos auxiliar? Outra pessoa. Vamos, está passando o tempo. Só meia hora. Tá já terminando. Vamos lá, o último tópico é esse. Se terminar mais cedo, eu libero vocês mais cedo. Vamos. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, esse sofrimento toda vez. Eita, ninguém. Eita, se eu fosse dar um ponto para participação na prova, vocês ainda não iam ler, tenho certeza. Desse meio ponto. Vamos lá, gente. Participar da aula. Vamos lá. Sabe, 20 minutos implorando para vocês participarem da aula. Coisa feia. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Pode sim, Rebeca. A inserção é uma causa de exclusão do crédito tributário, consoante o inciso do artigo 175 de CTN. Não se confunde com a imunidade. Esta tem respaldo constitucional. A inserção legal, seus efeitos desonerativos atinge a obrigação tributária principal, mantendo-se incólumes os deveres instrumentais do contribuinte, ou seja, as chamadas obrigações tributárias acessórias,
o constituinte isento continuará obrigando as prestações positivas ou negativas que não correspondem ao pagamento de tributo. Então, aí, tanto a gente até já viu em aulas passadas a diferença, né, de isenção versus imunidade. Qual a diferença entre isenção e imunidade? Vocês lembram? Qual a diferença entre isenção e imunidade? Se cair isso na prova, vocês vão saber responder. Isenção versus imunidade. As imunidades estão previstas na Constituição, não é assim? E as isenções, elas estão previstas em leis específicas. É basicamente essa a diferença. Ambas suspendem, né, o efeito de onerativo, ou seja, o efeito de pagar o tributo, só que as imunidades, elas estão previstas na Constituição. Então, para você alterar é muito difícil. Diferente das isenções, né, que são feitas por leis ordinárias, então a qualquer momento o Estado pode tirar aquela isenção, né? Diferente da imunidade, que é mais difícil, porque está previsto na Constituição. Continua, Rebeca. O STF admite que... O STF admite que, tratando-se de inserção, o fato gerador ocorre acarretando a criação da obrigação tributária. Nesse passo, a dispensa do gravame, localizando-se a inserção no campo da incidência tributária, de modo diverso na trilha da divisão adotada pela doutrina mais moderna. A isenção não tem R, não. Você está lendo como se tivesse um R, mas não tem R, não. A isenção. Eu vou fazer igual um professor meu da universidade. Eu tinha um professor que era... Ai, meu Deus! Ele fazia a gente voltar até com as vírgulas. A isenção, localizando-se no campo de não incidência tributária, impede o nascimento da obrigação tributária. Ou melhor, define-se o próprio poder de tributar, visto ao inverso. Em outras palavras, a norma incidirá para que a norma da tributação não incida. Gente, só dando adendo aqui. Eu tinha um professor na faculdade, matemática, ele era muito inteligente, sabe? Ele é doutor em língua portuguesa. Muito inteligente mesmo, mas ele implicava nessa questão de leitura. Toda vida que na aula dele, ele queria que você lesse assim, perfeito, inclusive a vírgula. Não sei se vocês já estudaram isso, mas a vírgula, você tem que dar uma entonação, tipo como se fosse cantar. A vírgula é diferente do ponto. Ele implicava até com isso. Por exemplo, aqui, ó, que tem a vírgula. O STF admite que, tratando-se de isenção, o fato gerador ocorre acarretando, diferente do ponto, ó. Veja a diferença, como eu leio de vírgula para ponto. Ó. O STF admite que, tratando-se de isenção, o fato gerador ocorre acarretando a criação da obrigação tributária. Ponto. Né? Aí dá uma pausa. Nesse passo, a dispensa legal, né? Então, quando tem a vírgula, você meio que não é canta, mas é diferente a vírgula a entonação da vírgula para o ponto. O ponto você dá uma pausa, né? Por exemplo, da obrigação tributária, ponto. Aí a vírgula, nesse passo, a dispensa, né? Você dá uma entonação para a respiração. Quando você respira e dá uma pausa maior, é ponto. Ele implicava com isso. Eu nunca vou desaprender, né? Ele era aqueles professores rígidos que eles... Ave Maria, na escrita do relatório de estágio eu sofri, viu? Porque ele implicava quando a gente fazia períodos longos, colocava vírgula, mas eu posso dizer que eu aprendi a ler e escrever com ele, porque na faculdade que eu fui aprender a ler e escrever, porque até antes dele eu não aprendia, não tinha aprendido, não. Tinha passado por toda a alfabetização, mas não tinha aprendido a ler. Vim aprender a ler na universidade, porque nunca ninguém tinha me explicado isso, que a leitura do ponto e da vírgula era diferente. A gente pensa que é besteira,
né? Mas não é. Então, só explicando isso aqui, o que foi que eu li, né? A isenção, né? O fato gerador, o que acontece? No caso das isenções, você tem a obrigação tributária. Existiu o fato gerador, né? A diferença de imunidade para isenção. Na isenção, você tem o fato gerador. Gerador do tributo. Ocorreu a obrigação de pagamento do tributo. Então, ocorreu o fato gerador, ocorreu a previsão legal de cobrança do tributo. Já na imunidade, não tem fato gerador, porque não há nem a previsão. Né? Não há nem a previsão de cobrança daquele tributo. Já na isenção, não. Você há a previsão legal de se cobrar o tributo, mas, no entanto, não se cobra. Então, você tem isso. Então, essa é a diferença. Aí, vamos para a anistia, né? Isenção, anistia. Outra pessoa. Vamos lá, me ajudar aqui na anistia. Posso ler, Pedro? Pode sim. Ler? Pode sim, Natanael. A anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário. Tá me ouvindo? Tô sim. O senhor tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário. A anistia é uma causa de exclusão do crédito tributário, consoante o inciso 2º do artigo 175 do CTN. Seus efeitos desonerativos atingem a obrigação tributária principal, mantendo-se incolumes os deveres instrumentais do contribuinte, ou seja, as chamadas obrigações tributárias. Artigo 175. Pode já ler isso aqui. Conceitua-se a anistia como o perdão das penalidades pecuniárias, concedida por lei, antes da constituição do crédito tributário. Somente pode ser aplicada às infrações cometidas antes da vigência da lei, que a tiver concedido, operando efeito retrospectivo. É o que se depreende do caput do artigo 180 do CTN. A anistia poderá ser geral ou limitada. Quando assume a roupagem de anistia limitada, poderá ser concedida nas seguintes situações. Primeira, as infrações relativas a determinado tributo. Segunda, aquelas infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Terceira, a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Quarta, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei concessiva do favor ou pela autoridade administrativa. Pronto. Vamos entender o que é a anistia. Anistia é nada mais do que o perdão de uma multa, né? Um perdão de uma multa ou mesmo o perdão do não pagamento de um tributo, né? O Estado ele pode conceder anistia, né? Anistia no caso de tributos, né, que não foram pagos ou mesmo de multas tributárias. O Estado pode fazer? Pode, né? E quando ele fizer esse perdão de dívidas, né, tributárias, se chama anistia, né? Anistia. É tanto que é até famoso, acho que vocês já ouviram falar da lei da anistia da ditadura, né, militar, né? Muita gente foi contra a lei de anistia, né? Essa lei ela perdoava, né, as pessoas que tinham os generais, né, que tinham cometido crimes durante a ditadura militar, né? Então, a anistia nada mais é do que perdão, né? Nesse caso aqui, perdão de dívidas tributárias.
Aí vamos para as causas, né, de extinção do crédito tributário. Esse é o último tópico, né? A extinção nada mais é do que quando se exclui, quando para-se o pagamento do tributo. É o momento em que acaba a obrigação tributária, né? Então, são as formas de extinção do crédito tributário. Essas, acho que são 11, né? O pagamento, né? A primeira, o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e decadência, a conversão do depósito de renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação e pagamento ao final dela, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgada e dação do pagamento, né? Vamos ver cada um. Pagamento. O pagamento com fator extintivo do crédito tributário está regulamentado nos artigos tal, tratando-se de modalidade direta de extinção do crédito tributário, em função da desnecessidade, né, de autorização legal para sua efetivação. Por via de regra, o pagamento deve ser realizado em pecúnia, né, cheque, dinheiro ou equivalente. Então, o pagamento nada mais é quando você paga, né, o boleto do tributo. A compensação. A compensação tributária, delineada nos artigos tal, representa uma forma indireta, por via de lei, de extinção do crédito tributário, realizado pelo encontro das contas de créditos e débitos. A compensação não pode ser realizada por mera iniciativa do contribuinte, pois depende de lei que autorize, mas especialmente, né, de uma autorização do Poder Executivo. Então, a compensação é quando, né, não há a realização, né, do contribuinte. O contribuinte não pode verificar a certeza e a liquidez de seu crédito, né, sem homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informados à DCTF, né, que é a Declaração de Contribuições de Tributos Federais. Estou passando aqui. A transação. A transação tributária, ela está prevista no artigo 171 do CTN, né? Representa o acordo, as consecuções recíprocas que encerra em litígio instalado, né? Com reciprocidade de ônus e vantagens. Depende de lei que conceda, sendo, portanto, uma forma indireta de extinção do crédito tributário. A remissão é o perdão da dívida pelo credor, né? Traduz na deliberação graciosa, né, da dívida pelo fisco. Então, o Instituto depende da existência de lei para sua aplicação. Parece muito a remissão com a anistia, né? A única, tanto a remissão quanto a anistia é o perdão da dívida, só que é uma diferençazinha aí, né? A anistia é como se realmente nem precisasse mais pagar, né? É como se existisse uma lei que anistiasse todas as pessoas daquele tipo, né? E a remissão é como se fosse mais algo individual, certo? A anistia é como se fosse para todas as pessoas que se enquadram em uma determinada posição, e a remissão é mais uma situação particular, né? Mais particular. A decadência e prescrição. A prescrição e decadência são causas de extinção do crédito tributário. Vale dizer que estará extinto o crédito tributário caso o físico deixe de realizar o lançamento dentro do prazo previsto. Decadência, né? Ou deixe de propor a execução fiscal em um prazo legal. Prescrição. Os dois institutos jurídicos já foram estudados nos tópicos anteriores, né? Conversão, né, do depósito em renda. Após a decisão definitiva da sede administrativa judicial favorável ao citativo, o depósito integral efetuado nos autos será convertido em renda a seu favor, provocando a extinção do crédito tributário. Vale lembrar que, ao longo do processo, tutelado pelo direito do depósito garantidor, o crédito tributário fica com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo tal, né? Todavia, encerrada a demanda de maneira desfavorável à Fazenda, ocorre a extensão do crédito tributário e sua conversão em moeda.
esse tópico aí, pagamento antecipado e homologação do lançamento. Nos gravames cujos lançamentos se dão por homologação, gravames é a mesma coisa que tributos, tá bom? No caso aqui, os gravames seriam os tributos. Cujos lançamentos se dão por homologação, o contribuinte paga o tributo com fundamento em apuração por ele mesmo realizada. Daí se falar que o pagamento antecipado, uma vez que é feito antes do lançamento, antes da participação da autoridade administrativa. Como é sabido, a extinção do crédito tributário não se dá com o pagamento, mas com a sua contextual adição à homologação do lançamento. Isso ocorre porque o lançamento, por homologação, tem sua antecipação do pagamento, dando-se ao físico prazo decadicional de 5 anos, contados a partir do fato gerador, para que se faça a homologação. O transcurso, sem manifestação do físico, denotará a homologação tácita e o sujeito ativo poderá ter o direito de cobrar a possível diferença. Consignação de pagamento. A consignação do pagamento é o instrumento hábil, a garantir ao sujeito passivo o exercício do seu direito de recolher o tributo nos termos tal, diante de determinadas circunstâncias, recurso do recebimento, subordinação, subordinação do recebimento e tal, essas exigências aí. Decisão administrativa irreformável, esta causa extintiva de respeito às decisões administrativas favoráveis ao contribuinte, uma vez que, se contrárias, não terão condão de existir o crédito tributário, restando ao contribuinte a possibilidade de sua reforma na via judicial. Decisão judicial passada em julgado, a decisão judicial passada em julgado extingue o crédito tributário, a coisa julgada detém um efeito absoluto como regra, e nem mesmo a lei poderá prejudicá-la, conforme previsão elencada no artigo tal. Dação em pagamento para bens imóveis, o Código Tributário PV, a dação em pagamento como uma das formas de extinção de crédito tributário, apenas no caso de bens imóveis. A dação em pagamento representa modalidade direta de extinção do crédito, por depender de lei autorizada que a disciplina. Pronto, e é basicamente isso. Aí aqui ele traz os impostos, a apostila traz os impostos federais, ele vai explicar cada um dos impostos, e aí vai ficar como leitura para vocês. Eu já passei essa apostila, mas quando eu for passar as gravações, eu passo novamente ela para vocês. Ele vai explicar cada imposto da União, dos estados e municípios, explica cada um de forma mais pormenorizada. Aqui, se a gente tivesse mais aulas, a gente ia estudar cada um deles. Mas como a aula já termina hoje, a gente vai parar por aqui. Tá certo? A gente para com